Bom dia, bom dia, bom dia, mais um Café com Destino. Nós estamos aqui felizes da vida com toda a nossa equipe do Instituto, preparando um material, um conhecimento, palavras de sabedoria para essa semana. Bom, Jeremias 1:5, vamos começar falando sobre toda a programação da conspiração divina sobre a sua vida. Para quem lê meus livros, para quem já é meu aluno há algum tempo, sabe que eu acredito que Deus está conspirando ao nosso favor em todo o tempo. Deus está escrevendo nossos dias. Deus está no controle de todas as coisas. E você precisa entender que antes de você ter nascido, Ele já tinha te escolhido e te dado um propósito. Olha aqui no caso de Jeremias, o que ele falou para Jeremias. Jeremias, está em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que você fosse formado no ventre, eu já tinha te escolhido. E antes de você nascer, eu te separei e te designei. Designei, para quem não sabe, eu te dei um destino. Desígnio vem disso, de propósito. Então, eu te designei, eu te dei um propósito de ser profeta para as nações. Esse era o propósito, era o destino de Jeremias, ser um profeta na geração dele. Quando isso começou? Quando ele começou a conviver com muita gente na igreja e decidiu ser profeta? Não. Antes dele nascer. É aqui que entra uma das coisas mais importantes que eu quero que você entenda hoje. Deus não erra. Deus não sabe errar. Eu não sei se você já achou na vida que foi um acidente você ter nascido, que você é fruto de algo que não era para acontecer, se você se sentiu rejeitado pelos seus pais em algum momento, eu sei de uma coisa: seus pais podem não ter te planejado, mas Deus te escolheu ainda no ventre da sua mãe. E isso muda tudo. Isso muda a nossa aceitação, porque muitos complexos de inferioridade, complexos de aceitação, o ser humano tem sempre essa necessidade neurótica de aceitação, e muitos complexos, muitas coisas acabam quando você entende que você foi planejado, talvez não pelos seus pais, mas por Deus. Se você não acredita nessa força, não acredita nessa conspiração divina a seu favor, a vida é muito mais difícil, tá? Tem gente que fala assim, é que eu não sou religioso, eu não gosto de ir à igreja. Você faz o que você quiser da sua vida. Só estou te dizendo que é muito mais difícil você passar pelas aflições desse mundo aqui, porque esse mundo é cheio de dor, sem ter fé, sem acreditar que tem alguém maior cuidando e zelando por você, cuidando da tua alma, das tuas emoções, escrevendo o teu futuro. E Jeremias, então, no caso dele, ele foi designado para ser profeta das nações. Como a gente descobre ao que nós fomos designados ainda no ventre da mãe? Bom, nesse momento aqui, Jeremias estava falando com Deus e Deus estava falando com ele. O nome disso é oração. Eles estavam num momento de oração. A primeira coisa que eu quero te indicar hoje, você sendo religioso ou não, indo à igreja ou não, é porque orar não tem nada a ver com religião. Orar é consultar quem já te viu no futuro. Orar é consultar quem já te viu no futuro. Então, as pessoas, elas preferem, por causa da ignorância e da falta de fé, elas preferem pagar uma cartomante para ler um futuro que a gente sabe que não existe, ao invés de consultar quem realmente o escreveu, que é de graça, inclusive. Então chegou a hora de você ter esses momentos para entender, assim como Deus falou com Jeremias, Ele pode falar com você, que antes de você ter sido formado, Ele já tinha te escolhido e te designou para o quê? 2 pontos. Para o que Deus me designou? Porque você só consegue atualizar sua vida, que é o tema da nossa série dessa semana, se você souber o propósito para o qual você existe. Se você não sabe o propósito para o qual você foi designado nessa terra, você vai atualizar em cima de quê? Vai atualizar o quê? Então é muito simples. Essa caneta aqui, por exemplo, ela serve para muitas coisas. Inclusive, essa caneta aqui serve para prender cabelo de mulher ou cabelo grande. A mulher tá sem o prendedor, ela enrola aqui um rabo de cavalo, pega a caneta, passa por trás, o rabo de cavalo, prendeu. Deu certo? A mulher vai balançar, deu certo. Tá funcionando? Tá. Ou seja, a caneta funcionou num lugar
que ela não foi criada para estar. E isso é o pior dos sucessos. É você funcionar num lugar que você não foi criado para estar ali. Porque a caneta foi criada para escrever, e quando ela está prendendo o cabelo, ela está deixando de escrever livros, ela está deixando de assinar documentos, ela está deixando de enviar cartas de amor, ela está deixando de cumprir o propósito para o qual ela foi criada. Você pode funcionar em vários lugares, mas você foi criado para um só. E aí você nunca tem esse sentido de vida, você nunca tem essa renovação nos seus sentimentos, nas suas emoções. Parece sempre que está tudo pesado quando você está fazendo coisas que estão até funcionando, mas fora do teu propósito. Então você só vai conseguir elaborar isso e crescer nisso se você tiver esses momentos com quem escreveu o teu futuro, ou seja, quem te deu o desígnio para você viver aqui. Ele te designou para o quê? Infelizmente eu fui descobrir isso muito tarde. Eu descobri meu propósito aos 33 anos de idade e demorei muito para entender coisas que eu poderia ter entendido com 18. Mas nós temos um inimigo que é a pior dor de todas, que é o pecado. O pecado faz a gente não só se distrair, mas o pecado destrói por completo a nossa esperança de futuro. Então qual o problema? Tem gente que fala o seguinte: Tiago, eu vou pra balada, eu sou jovem, depois Deus me perdoa. Deus pode perdoar depois se você se arrepender de verdade. O problema é que o tempo é insubstituível. E pecado semeado é colheita a caminho. Então, eu decidi, infelizmente tarde, a viver uma vida com propósito e longe da maior dor que o ser humano pode ter, que é a dor do pecado, ou seja, de desagradar a Deus, de errar o alvo, de fazer aquilo que não deveríamos fazer. E é engraçado isso, falando de pecado, que é uma palavra religiosa, né? Mas para você que não é religioso, eu vou te explicar. Você não precisa ser religioso para saber que está fazendo algo errado. Você percebe, você nunca foi numa igreja, você não tem nenhum tipo de experiência com Deus, ainda, eu declaro que você vai ter, mas você sente que está fazendo algo errado, você sente que não é para você estar ali naquele lugar, você sente que tem algo, sabe, que está roubando a sua esperança, o seu futuro. Então nós precisamos, a cada dia mais, nos aproximar em oração, para que nós possamos diminuir até extinguir por completo qualquer ação pecaminosa na nossa vida, porque assim a gente consegue aflorar nosso desígnio, a gente consegue aflorar o nosso propósito e as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. Cada um de nós temos uma promessa, junto com esse desígnio, vem uma promessa divina. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Essas promessas chegam de diversas formas. Essas promessas podem chegar através de uma palavra profética, ou seja, alguém, um ser humano ser usado por Deus para falar contigo. Pode chegar através da palavra. Essa promessa pode chegar através de um sonho, de uma visão. Tem muitas formas de Deus se comunicar. Deus é ilimitado e a multiforme sabedoria de Deus se manifesta como quer. Você precisa só descobrir qual é a forma que Deus fala contigo. Ele vai pegar sempre o teu ponto mais sensível e vai comunicar com você, né? Então, às vezes, Deus só coloca sentimentos no teu coração porque você é bom de interpretar sentimentos. Alguns são bons com sonhos, então Deus dá sonhos porque você sabe interpretar sonhos. E por aí vai. Você precisa só estar atento. Você precisa estar ligada no que Deus designou para você. E qual a promessa? Qual a promessa que Ele te deu? Porque o desígnio, o propósito, te faz escolher as pessoas certas, saber onde você vai investir seu dinheiro, como você vai guiar sua vida, seus princípios e valores. Mas a promessa é o que alimenta a esperança de futuro. Anote isso. A promessa é o que alimenta a esperança de futuro. Ou seja, eu só consigo ficar sonhando se eu tiver uma promessa. Senão é um dia atrás do outro. Senão a vida fica meio sem graça, sem sal, sem sentido. Mas quando você tem uma promessa, as coisas mudam. Ou seja, se eu fizer uma promessa aqui, ó, equipe, vamos todo mundo para Disney em dezembro se a gente fizer tal e tal coisa, bater a meta tal. Essa promessa vai alimentar a esperança
e vai na hora mudar o comportamento de vocês para melhor. Sim ou não? Mas é só uma brincadeira, não dá? Não vai, ninguém pode ir. A gente vai fazer um passeio por Carapicuíba juntos. Nós vamos alugar uma van, né? O Cleiton vai guiando a gente, o Cleiton vai dar aqui que eu estudei quando era criança, o Cleiton vai mostrando tudo pra gente. Né? Nós vamos abastecer num posto de Carapicuíba, tirar foto no posto de gasolina, vai ser bonito. Mas uma promessa alimenta a esperança de futuro. E a esperança de futuro impacta no seu comportamento. E o seu comportamento determina seus resultados. Então, olha só, a promessa está diretamente ligada aos resultados que você dá. A promessa está diretamente ligada aos resultados que você dá. Ou seja, quanto mais você acreditar na promessa divina para a sua vida, mais esperança de futuro você vai ter, mais você vai melhorar seu comportamento, suas atitudes no hoje, mais vai gerar resultados. E a Bíblia fala isso, né? Que nós temos que dar frutos e frutos que vão permanecer. A gente tem que dar frutos e frutos que vão permanecer. Agora, eu quero dar para você papel e caneta na mão. Vamos lá, pega papel e caneta. Eu quero dar para você 3 pontos de uma vida que quer se atualizar. 3 pontos importantíssimos de uma vida que quer se atualizar. Primeira característica, Thiago, eu quero entrar rumo à atualização da minha vida. Então, ponto número 1, você precisa ter uma identidade bem definida. Anote isso aí. Uma identidade bem definida. Ontem eu estava conversando com meus irmãos sobre isso, que eu sou pregador, né? Você que já viu algumas mensagens minhas no YouTube, e às vezes, por causa da influência de mentores e líderes espirituais que eu sigo, eu fico tentado a mexer um pouco na minha identidade. Por exemplo, eu não sou um pregador pentecostal, apesar de gostar muito de escutar os pregadores pentecostais. Mas não sou um pregador mais calmo, mais ponto 1, 2 e 3. E às vezes, por conviver com gente muito boa, que prega muito bem, que toca meu coração, eu fico tentado vou ser mais pentecostal, vou gritar mais e tudo, mas aí eu tô negociando minha identidade. Porque Deus me chamou para ser um professor. Então, a gente tem que ter a maturidade de conviver com pessoas que a gente admira sem copiá-las, porque não necessariamente elas têm a ver com a nossa identidade. E às vezes a gente só está convivendo com elas para agregar experiência, para agregar conhecimento na nossa vida, para termos informações na frente, mas não quer dizer que nós temos que modelar a forma dela de fazer, porque a forma dela de fazer pode ser diferente da nossa. Não pode ter a ver com a nossa identidade, por exemplo. Ser fiel à identidade é um dos maiores problemas que tem, principalmente depois das redes sociais. Que todo mundo tá vendo a vida de todo mundo e só a vida feliz, né? Tá todo mundo feliz nos stories, tá todo mundo só foto feliz, tá todo mundo feliz na rede social. Na vida real ninguém sabe, mas na rede social tá uma maravilha. E aí você, na ignorância, vai se comparar com quem tá bem só na rede social. E aí você começa a copiar algo que parece que tá dando certo para ela. E aí você, por causa disso, negocia a sua identidade. Vou dar um outro exemplo clássico. Teve um tempo atrás que entrou na moda, né, muitos líderes espirituais fazerem brincadeirinhas nos stories, na perguntas e respostas e subirem no feed isso. Perguntas mais polêmicas, mais sexualizadas, perguntas mais engraçadas ou de comédia. E isso estava trazendo um crescimento em número de seguidores muito grande para essas pessoas. Então, algumas pessoas aqui da equipe, por que você não começa a fazer isso? Isso traz crescimento. Eu falei assim, olha, porque nem tudo que traz crescimento é para mim, nem tudo que é bom é para mim. É bom, mas não é para mim. Por quê? Porque não tem a ver com a minha identidade. Eu prefiro crescer mais devagar, mas sendo fiel à identidade, do que negociar minha identidade e depois sentir um vazio tremendo lá dentro. E pior, quando você negocia sua identidade, você perde seu público. Quem é o seu público? É quem confia na sua identidade, quem identifica, o Thiago é um instrutor de inteligência emocional, ele fala de espiritualidade, o Thiago é um cara que tem autoridade para falar sobre esse assunto, aí do nada eu apareço fazendo uma piada, um dia, no outro dia eu começo a fazer uma coisa que não tem nada a ver, que fere algum princípio teu, quando vê, você para de me escutar. Então a gente perde o público, e cada um tem o seu.
Tiago, mas eu tenho um pouco de seguidor, mas eu não tô falando do público que te segue nas redes sociais só. Quem está à sua volta é um público que te escuta. Seus familiares é um público que te escuta. Você vai perdendo esse público quando você negocia a sua identidade. Então, primeira característica de uma vida atualizada, ela possui uma identidade e não negocia. Possui uma identidade bem definida e não negocia. Segunda característica, ela já conhece seu propósito. Propósito é diferente de identidade. Identidade é quem é você. Propósito é o que você faz enquanto você está nessa terra. Então, quem sou eu? Eu sou um professor de vida, um instrutor de inteligência emocional e um mensageiro de boas notícias. Esse é o Tiago, eu sou isso. E meu propósito é treinar pessoas. Então, eu tenho uma identidade bem definida. Eu sou um professor de vida, eu consigo te dar conselhos para a vida. Eu sou um instrutor de inteligência emocional, é a minha especialidade. E eu sou um mensageiro de boas notícias, é o meu chamado, eu prego o evangelho. Beleza? Beleza, esse é o Tiago. O que o Tiago faz? É o meu propósito, eu treino pessoas. E por último, para onde o Tiago vai? Esse é o meu destino, é o terceiro ponto. Uma vida atualizada tem propósito, identidade, propósito e destino. Anote isso aí. Uma vida atualizada tem identidade, propósito e destino. Identidade, propósito e destino. Então, o que é destino? Não é nada místico, não. É só para onde eu estou indo. Para onde eu estou indo? Eu, Tiago, estou indo para a diminuição drástica da pobreza em todos os sentidos da palavra, pobreza emocional, pobreza espiritual, pobreza financeira e da ignorância na minha geração. Então, a gente pode traduzir destino como o seu maior sonho. Ou seja, para onde eu estou indo? Por que a minha identidade é ser professor de vida, mensageiro das boas notícias? E por que meu propósito é treinar pessoas? Porque eu quero reduzir a pobreza e a ignorância na minha geração. A pobreza emocional, a pobreza espiritual. Eu quero reduzir a ignorância. Muitas pessoas morrendo em todos os sentidos da palavra, morrendo emocionalmente, morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente, porque não tem conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Então eu resolvi assumir essa dor. O mundo estava precisando de pessoas que assumissem essa dor e diminuíssem a pobreza e a ignorância na geração. E eu me comprometi com essa causa. Então esse é o meu destino, é para onde eu estou indo. É como eu vou ser lembrado. Se eu for fiel à minha identidade, se eu for fiel ao meu propósito e não negociar meu destino, quando Deus me levar, as pessoas vão dizer, o mundo está menos pobre e menos ignorante porque o Tiago Brunet passou por aqui. É isso. Essa aqui é a matemática que você tem que ter na sua vida. Você tem que ter isso bem anotado. Você precisa ter isso bem definido. Quem é você? O que você faz? Para onde você vai? Quem é você? O que você faz? Para onde você vai? Quem é você? O que você faz? E para onde você vai? Se você não tem isso bem definido, você acaba negociando no caminho. Mas negociando por coisa pouca, igual Esaú negociou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E eu quero declarar sobre a sua vida, você não vai negociar sua identidade, seu propósito, seu destino por um prato de lentilha. Você sabe quem colocou o propósito, sabe quem colocou o título de mais velho, de primogênito em Esaú? Deus, porque nenhuma folha cai da árvore se não for Deus que permita. Deus permitiu Esaú vir primeiro. Ou seja, no propósito divino, Esaú que era para ser o primogênito. Mas quem se tornou primogênito depois por compra de título? Jacó. Por quê? Porque Esaú resolveu negociar sua identidade. E geralmente quem negocia a sua identidade, que é eterna, negocia por coisas passageiras. E esse é o pior. É quando o cara troca o que é eterno por algo que é temporal. Vai passar rapidinho. E ainda assim você troca. Quer ver um exemplo que eu paro para pensar muito? O nosso corpo vai ficar com a gente enquanto a gente estiver aqui na Terra. É a nossa casa. Nós somos uma alma, mas a gente habita dentro dessa casa chamada corpo. A gente tem que cuidar desse corpo. E às vezes, você sabe que não pode comer tal coisa, porque mexe em alguma taxa sua, por exemplo, de glicose. Você fala, mas é só hoje. Aí você, por um prazer de só hoje, negocia a sua casa, que é o seu transporte aqui na Terra. Então a gente precisa aprender a dizer não para aquilo que prejudica a nossa identidade, nosso propósito ou nosso destino. E é por isso que lá no início eu falei um pouco sobre o pecado, eu estava conversando isso com meus irmãos ontem, porque o pecado ele rouba a nossa identidade, ele
cega o nosso propósito e ele freia o nosso destino. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, quanto mais conectados com a verdade a gente tiver, mais libertação nós teremos sobre tudo aquilo que nos prende. E hoje você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir que tipo de pessoa você quer ser. Você precisa decidir agora que tipo de homem, que tipo de mulher você vai construir aqui na Terra, porque você vai ser lembrado por aquilo que construiu. Você vai ser lembrado pelos problemas que causou e pelos problemas que resolveu. Então você tem que ter muito cuidado. Eu tenho treinado vocês diariamente no Café com Destino, em todas as nossas outras programações. Eu tenho treinado vocês diariamente para vocês passarem para um próximo nível. Para vocês não continuarem no mesmo nível que estão. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar é o seguinte. Vamos lá na história de José, uma das histórias que eu mais gosto de pregar. Deus, ele é especialista em revelar destino. Ele sempre, de alguma forma, dá pistas de para onde você tem que ir, de como vai ser sua vida no futuro. Ele dá pistas o tempo todo. Se você está sensível, se você está em oração, se você está convivendo com pessoas que são espirituais, você vai tendo pistas do seu destino. Você vê que ele mostrou o destino de José quando ele ainda era muito jovenzinho. Mais ou menos aos 17 anos ele teve um sonho. Nesse sonho, os 2 sonhos que ele teve deixavam claro que ele ia governar. Os feixes do pai e dos irmãos se prostravam diante do feixe dele. Ele já tinha uma mensagem de governo, ele já sabia que alguma coisa especial em relação a governar, a ser líder de muitos. Isso já estava. Ele não sabia que ia ser governador do Egito, porque Deus não mostra com essa clareza toda, né? Mas ele dá a entender, você consegue entender. Ele não mostra com essa clareza toda, não porque ele não quer, ou não gosta, ou não pode, mas porque prejudica a gente. Né? A gente parece que relaxa muito quando sabe tudo nos detalhes. E aí, quando a gente não sabe os detalhes, a gente sabe. Eu sempre soube que Deus ia me usar para fazer o que eu faço hoje, só que eu não tinha certeza se realmente ia acontecer, se era assim mesmo, como seria. Eu não tinha os detalhes. Agora, o que José não sabia é que para que essa profecia de governo, esse destino de governo acontecesse, ele teria que ser vendido, traído pelos seus próprios irmãos e ser vendido como escravo para o Egito. Tinha que deixar de ser o filhinho do papai preferido de Jacó para virar escravo dos outros, numa terra com língua estrangeira, com deuses diferentes, onde agora ele não podia mais escolher nem a hora que ia dormir, nem a hora que ia comer, ele era um escravo. E aí, você imagina se Deus chamasse José e falasse: José, rapaz, eu vou te usar, hein? Você vai ser um grande governante. Só que aí você vai ter que ser vendido para o Egito, você vai ficar anos como escravos. Aí, como escravo, aí quando você achar que está melhorando, porque você foi para casa de Potifar, na verdade, a mulher dele vai armar uma armadilha, vai caluniar seu nome, aí você vai agora para a prisão. Aí lá na prisão você vai virar chefe dos carcereiros, você vai governar como sempre você governa, só que aí vão esquecer de você. Vai chegar vários amigos que você fez na prisão, vão esquecer de falar de você lá fora. Mas um dia, José, Faraó vai precisar porque vai ter um problema e tal. Se Deus dá detalhes do processo, se Deus mostra o processo, você desiste do destino. E é por isso que Deus não falou para José que ele ia ser preso, ia ser injustiçado, ia ser vendido como escravo. Deus só falou que ele ia governar. Então, olha como é que funciona a misericórdia e a inteligência infinita de Deus. Ele te mostra o destino, mas não revela o processo. Para que você não desanime por causa do processo. Eu lembro que a primeira vez que eu subi o Monte Sinai, no Egito, nós estávamos organizando com um guia para todo o nosso grupo subir no Monte Sinai. E ele falou: só não esquece que às 4 horas da manhã em ponto, nós precisamos estar posicionados para subir o monte. E aí eu chamei o guia e falei: olha, me explica o seguinte, por que exatamente a gente tem que subir às 4 da manhã? Aí ele falou: a primeira explicação é porque é o melhor clima. Se a gente deixar para depois que o sol nascer, você não aguenta de calor subir. Segundo, tá tudo escuro e você não vê o topo.
Antigamente a gente tentava subir nas primeiras horinhas da manhã, tipo 7 horas da manhã, o sol ainda estava fraco, dava para subir. Mas a pessoa já viu o topo, ela desistia de subir, porque via o quão longe era. Quando a pessoa entra no processo sem saber o que está entrando, ela vai enfrentando cada desafio, dia após dia, vencendo um a um. Quando ela olha e imagina o gigante, ela já desiste. Então olha como é que Deus é perfeito. Conhecendo a mente humana, Ele te revela o destino, mas não mostra o processo. Desistir não é uma opção para quem quer viver o seu destino. Desistir não é uma opção. Aliás, para quem nunca leu, eu te indico esse livro aqui, ó. Descubra o seu destino. É um livro que você tem que ter, onde eu explico tudo o que eu penso sobre futuro, sobre destino. Vale a pena, tá? E a frase que eu gostaria que você gravasse é justamente essa. Deus revela o destino, mas nunca mostra o processo. Ou o contrário, Deus mostra o destino, mas não revela o processo. Porque Ele sabe que se nós víssemos tudo que teríamos que enfrentar na vida para ver nosso destino, nós desistiríamos antes. Quantas vezes eu falei, Deus, se é para passar por tudo isso, deixa eu ficar aqui em casa mesmo, não quero ser conhecido não quero tá falando na internet todo dia não, deixa eu ficar quietinho aqui. Se eu soubesse tudo que eu teria que passar, provavelmente lá no início eu ia negar viver o meu destino. Deus é tão perfeito. Ele alimenta a esperança de futuro dando uma promessa, mas não mostra tudo que você vai ter que passar para ter maturidade suficiente para cumprir essa promessa. Para ter sabedoria suficiente para viver esse propósito. Para ter vida com Deus suficiente para manifestar o teu chamado. São muitas as dificuldades que a gente passa para chegar no nível de maturidade, entendimento, sabedoria e vida com Deus. Mas é possível. E já tem muita gente vivendo. Você não pode ficar para trás. Você não pode ficar para trás. Você não pode ficar para trás. Chegou a hora de crescer, chegou a hora de evoluir, chegou a hora de passar para um próximo nível. Você imagina se o filho pródigo, quando percebeu que tinha feito besteira, desistisse do processo. Mas não, ele caiu em si, planejou como ia resolver, foi lá e resolveu. Você não pode parar no meio do caminho. Eu sei que tá difícil. Tem gente que fala, Thiago, você não tá entendendo o que eu tô passando. Eu entendo, sim. Então, nós precisamos entender que Deus conhecia o processo antes mesmo de escrevê-lo. Como nós lemos o versículo de Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido. E antes que você viesse a esse mundo, eu já tinha te separado e designado. Ou seja, eu tinha te dado o destino, o propósito de ser um profeta às nações. Deus já escolheu o que você vai ser. A pergunta é, você quer se encaixar no plano de Deus ou quer tentar o seu? Vou repetir. Porque tem gente que não entendeu isso. Deus já escolheu o que você vai ser. A pergunta é se você quer se encaixar no plano de Deus ou se você quer tentar viver seus próprios planos. E aí tenta a sorte. Você quer ir no que é certo, porque o que Deus escreve já deu certo? Ou você quer ir nas suas tentativas? É lógico que para ver os planos de Deus você tem que abrir mão das suas próprias vontades. É lógico. Muita coisa que eu faço não é minha vontade. Ou você acha que é minha vontade estar aqui 7h pouca da manhã, acordar cedo todo dia? É sua vontade, Wesley? É? Forte, hein? Não quer perder o emprego de jeito nenhum, hein? Esse aqui tá pegado. Ninguém vai tirar o que é meu, não. Foi meu sonho acordar às 5 horas da manhã. Mas nem sempre você faz o que quer. Criança fica pedindo o que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Homens e mulheres que amadureceram em Deus fazem o que precisa ser feito. Eu faço o que precisa ser feito para o meu propósito se cumprir. E uma das coisas mais legais do propósito... Como é que eu descubro que eu já estou vivendo o meu propósito? Se você está sem dinheiro... Isso não te abate, você está cumprindo o seu propósito. José não tinha dinheiro quando começou a governar na casa de Potifar. Ele era um empregado, mas estava governando na casa, no limite que Deus deu. Depois ele virou prisioneiro, foi para a prisão, virou chefe dos carcereiros, começou a governar no limite que Deus deu. Onde Deus colocava ele, ele governava. Ele não esperava as coisas chegarem, ele não tinha dinheiro no bolso para fazer isso. Ele cumpria seu propósito independente da condição financeira. E uma outra coisa
fundamental para você ver se está cumprindo o seu propósito é se quando você tem dinheiro, você continua cumprindo. Se o dinheiro não te distrai, não te relaxa, não te... deixa para amanhã. Ou seja, eu estou escrevendo um livro que eu falo sobre isso. Você não pode deixar que o dinheiro toque nem nas suas emoções, nem na sua rotina e nem no seu propósito. O dinheiro ele só pode potencializar emoções, rotina e propósito, não mudar. Se eu mudo minha rotina porque agora eu tenho dinheiro, então eu nunca vivi meu propósito, uai. Meu propósito de vida é treinar pessoas. Então com 10 milhões, ou com 10 mil, ou com 1.000, eu tô aqui todo dia de manhã. Porque o dinheiro não muda meu propósito. O dinheiro não distrai meu propósito. O dinheiro abençoado, aquele que você tem que buscar, é o dinheiro que potencializa seu propósito. Eu posso comprar uma câmera melhor, porque eu tenho dinheiro. Pronto, vamos comprar uma câmera melhor? Vamos. Eu posso botar uma luz mais forte. Eu posso botar um computador melhor. Ou seja, o dinheiro tem que potencializar, não tem que mudar a minha rotina. O dinheiro não pode me deixar triste nem feliz. Quando o dinheiro toca nas suas emoções, cuidado com Deus que você está servindo então. Porque você não pode servir a dois senhores. Ou você confia que Deus está na provisão da tua vida, ou você continua servindo a mamão e fica desesperado. É uma decisão que você tem que tomar. Toma hoje essa decisão. Para viver uma vida atualizada, você tem que viver debaixo de muitas decisões. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Então não deixa de visitar o nosso YouTube, visitar nosso Spotify lá no Brunercast. E tenho certeza que Deus vai falar contigo, vai continuar te instruindo durante o dia, tá bom? Eu desejo paz e prosperidade. Nós vamos todos juntos agora para os comentários. Declara quem você é lá nos comentários. Marca a gente para conhecer o Café com Destino. Escreve o que mais te tocou na aula de hoje. Para mim é muito importante ler tudo isso. Eu declaro a bênção de Deus sobre você e a sua casa. Até amanhã, às 7h57.